O declínio próspero, princípios e políticas. Parte 4. Políticas para o declínio. Capítulo 15. Recuperando as águas. Desvio e represamento das águas. Após uma longa evolução, as paisagens da Terra se organizaram nas zonas de alta transformidade geradas pelos fluxos de água. A próspera civilização do Egito Antigo aproveitava os pulsos de água do rio Nilo nas suas zonas baixas, úmidas e de grande fertilidade. No entanto, no século XX, com o apoio dos combustíveis fósseis, as águas foram desviadas de seus cursos para fornecer eletricidade, alimentos e água potável para uma economia urbana que se estruturou para aproveitar ao máximo a energia fóssil e os minerais. Ainda hoje, a maioria das pessoas assume, incorretamente, que as águas naturais não são utilizadas e que nada se perde desviando-as. O sistema de aproveitamento dos recursos hídricos utilizado pelas sociedades humanas terá de ser realinhado aos padrões naturais para maximizar a produtividade dos ecossistemas durante o declínio. Ciclo da água e efeito estufa. A evaporação do oceano acelera com o aumento da temperatura, figura 15.1. Mais energia vai para a atmosfera, aumentando a intensidade das chuvas e também os intervalos entre as épocas de chuva, causando longos períodos de estiagem que afetam a agricultura. Figura 15.1. Incremento do vapor de água atmosférico, uma energia gerada pelo aumento da temperatura d'água. O efeito estufa e as águas. O uso da energia fóssil pela economia industrial mudou diretamente o padrão local e regional de uso da água e indiretamente pelo aumento do CO2, gerador do efeito estufa, que altera fortemente o ciclo hidrológico global. No entanto, no futuro, o efeito estufa poderá diminuir com a queda do uso dos combustíveis fósseis e de seu impacto ambiental e também devido ao reflorestamento. Mas a reabsorção dos gases pelas florestas, pelo mar e pelos solos desérticos alcalinos levará muitos anos. Religião e água em Bali. A ligação entre a sociedade e a hidrologia é tão fundamental que algumas vezes se torna parte da religião. Em Bali, na Indonésia, desenvolveu-se durante muitos séculos um sistema de gestão ambiental dos recursos hídricos em simbiose com as pessoas. Usando a energia potencial, a água das montanhas se infiltra e corre superficialmente até centenas de pequenos canais e daí aos campos de arroz plantados em terraços da ilha. O arroz é uma planta domesticada de zonas úmidas que pode absorver alguns resíduos contidos nos efluentes dos assentamentos humanos. A fé em um sistema confiável de manejo da água para irrigar as diferentes áreas tornou-se parte das crenças básicas da cultura de Bali. A distribuição de água foi administrada seguindo os costumes religiosos. Os templos construídos na região evidenciam a existência de estruturas de controle social da água. O sistema da água na natureza. O ciclo mundial da água usa a energia global do oceano para organizar as paisagens terrestres. A chuva cai e vai para as águas subterrâneas, os lagos e os rios, que a transportam de volta ao oceano, onde a energia do sol evapora a água de volta para as nuvens. Em colaboração com a vegetação, as águas esculpem as terras em bacias de drenagem, onde os ecossistemas formam o solo e as correntes de água removem parte dos solos, que descem junto com ela na forma de sedimentos e matéria orgânica. A erosão arrasta a terra com densidade alta, que se deposita nas desembocaduras dos rios e no mar. A força dessa massa enorme provoca o ressurgimento das camadas mais profundas da terra para tomar o seu lugar. Pode-se notar que uma parte do trabalho do ciclo geológico está vinculada à circulação da água movimentada pelo Sol. Antes da industrialização, os processos de auto-organização da paisagem realizavam os diversos trabalhos de que a economia humana precisava durante a conversão de energia dos fluxos de água em trabalho útil nos substratos geológicos, tais como conservação dos estoques de água,
tratamentos físicos e biológicos para manter a qualidade, preservação da produção biótica. As áreas de florestas, as lagoas, os lagos, as geleiras, as águas subterrâneas e as áreas alagadas retinham as águas, regulando as inundações e prolongando os períodos de alta produtividade. Durante o período de crescimento econômico, o aproveitamento dos recursos hídricos permitiu aumentar a autonomia dos grupos humanos por meio da combinação das águas com recursos derivados dos combustíveis fósseis, comprados em outros lugares, mesmo que alguns dos trabalhos da natureza tenham sido deslocados. É bem comum a prática de desviar as águas aqui e ali para fins de curto alcance e obtenção de lucros privados, sem levar em conta as perdas de valor público. Por exemplo, nos Países Baixos, a navegação e o comércio foram incentivados pela construção de diques e a canalização dos rios, mas essa mudança desviou as águas e seus sedimentos das várzeas e houve perda da fertilidade do solo e da produtividade agrícola e florestal. No futuro, quando insumos do petróleo não estiverem disponíveis para a economia, mais riqueza verdadeira poderá vir aos sistemas humanos se permitirmos que a água flua livremente novamente para reorganizar o padrão produtivo. Depois disso, os assentamentos humanos e o comércio poderão voltar aos locais de convergência da energia das correntes hídricas e das marés, ou seja, na foz dos rios, no sopé das montanhas e nos estuários costeiros. Processos ascendentes e descendentes nos rios. Graças à água das chuvas, ocorre o intemperismo que desgasta as pedras do solo e solubiliza seus materiais, e depois surge a vegetação que cobre as encostas das montanhas e protege suas ladeiras, e durante este processo forma-se o solo. Os fluxos torrenciais esculpem bacias e enviam sedimentos e águas de alta qualidade para fertilizar rios, vales e zonas costeiras. Ao espalhar os nutrientes, sedimentos e água em planícies de inundação ou várzeas e em canais distribuidores da costa, os rios geram uma produtividade biótica abundante. A energia geopotencial das montanhas, ao longo dos anos, formou os vales que concentram águas e sofrem enchentes repentinas, fazendo ainda mais trabalho geológico e contribuindo com materiais de alta qualidade e nutrientes a jusante. A tarefa dos seres humanos não é desativar estes pulsos, mas se adaptar a eles. Ao invés de prevenir inundações temporais, os povoamentos devem estar localizados e construídos de modo a não serem danificados por elas. Zonas úmidas. As zonas úmidas são terras que ficam cobertas por água durante uma parte do ano e desenvolvem vegetação de brejo ou de pântano, plantas enraizadas que podem viver fixas no solo sem oxigênio. A turfa de áreas úmidas tem compostos, como a lignina, provenientes da decomposição de árvores, que absorvem toxinas orgânicas e metais pesados. As águas são drenadas nas zonas úmidas alagadas e nas praias, onde a vegetação, a turfa e o acúmulo de sedimentos as filtram e as recondicionam. Disse que são os rins do planeta e atuam como um dos principais reguladores da quantidade e da qualidade da água. A economia humana pode usar esses filtros naturais como um sistema de tratamento de água de baixo custo, que funciona com energia solar. Existem algumas zonas úmidas que ficam submersas durante todo o ano e as águas subterrâneas fluem em direção à superfície. Outras, em planaltos elevados, conservam a água das chuvas que recolhem e depois a infiltram. Elas transpiram menos do que as que ficam nas planícies de inundação. As águas das zonas úmidas elevadas originam as nascentes de rios. Na Flórida, por exemplo, o pântano Okefenokee gera os rios Suwannee e Santa Maria. Uma parte da água dos pântanos elevados recarrega os reservatórios de água subterrânea. Reservatórios em desertos e armazenamento subterrâneo. Nos desertos, os fluxos naturais de água se encontram nos desfiladeiros ou nas gargantas entre as montanhas, e a água se armazena no subsolo.
Excetuando a época das enchentes, a água flui através das areias do leito do rio sem poder ser vista. O espaço para o escoamento da água entre os cascalhos é de aproximadamente 40% e entre os grãos de areia, 20% do volume total. A água armazenada no subsolo é facilmente bombeada para ser usada na agricultura ou levada para as cidades. A água evapora rapidamente nos reservatórios desérticos ao ar livre, como era o Lago Nasser do rio Nilo, que foi represado pela barragem de Assuã. Os reservatórios abertos nos desertos geralmente desperdiçam água por evaporação. É melhor imitar a natureza e desenvolver a tecnologia da armazenagem subterrânea. Regulamentação do uso das águas e de sua conservação. Nos primórdios da colonização do oeste dos Estados Unidos, foi criada pelos europeus uma lei de águas que concedeu direitos sobre a água aos usuários que tomassem posse dela primeiro. Este mecanismo é análogo ao que ocorre na natureza quando há um recurso não utilizado e aqueles que conseguem explorá-lo são beneficiados pelo crescimento que conseguem. Isso fortalece o crescimento inicial. Porém, mais tarde, a prioridade se desloca para a organização em rede que maximiza o uso geral eficiente. A lei deve acompanhar as necessidades do mundo real. Como o crescimento diminuirá devido ao preço dos combustíveis e à escassez de água, a rede social mudará a regulamentação do uso da água da região oeste dos Estados Unidos. As leis terão que considerar a potencialização de todo o sistema humanidade e natureza. A reorganização da água. No declínio, a água será um fator essencial. No estado da Flórida, nos Estados Unidos, será importante recuperar e manter a oscilação sazonal do nível da água, porque isso permitirá a restauração das margens dos rios e dos lagos. Ao deixar os fluxos reconstruírem os meandros, serão recuperadas zonas úmidas destruídas quando esses rios foram canalizados. Essa seria a alternativa que reaproveitaria mais energia. Um exemplo: o rio Kissimmee vai até o lago Okeechobee. Antigamente, as chuvas de verão nessa bacia hidrográfica levavam 3 meses para escorrer pelas curvas do rio, margeando várzeas, chegando ao lago no início da estação seca como água filtrada. Na década de 60, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos canalizou e encurtou o rio, levando a água das chuvas de verão ao lago quando o nível estava mais alto, na temporada de furacões. Imaginam o que aconteceu. Em decorrência dessa situação, a água era descarregada rapidamente no oceano e desperdiçava-se seu potencial em terra. Agora, o projeto principal na região é restaurar a planície inundada. Este é um exemplo de como reorganizar a gestão da água para potencializar o uso de energia. Nos rios navegáveis, foram construídos canais e desvios para ajudar o comércio, o que exigiu grandes recursos para sua construção e manutenção. A avaliação energética do rio Mississippi mostra que para canalizar o rio para navegação e drenar pântanos para plantar soja, muitos serviços ecossistêmicos foram perdidos. Hoje, alguns dos diques desse rio vão ser removidos para permitir novamente que o rio inunde as regiões baixas e se espalhe nas planícies aluviais, para beneficiar a pesca, permitir que as águas se purifiquem nas zonas alagadas e reter os solos. Com menos recursos disponíveis para a contenção, alguns trechos do rio Mississippi voltarão aos canais naturais por conta própria. A economia terá que aproveitar o padrão natural do delta. Quanto antes isso ocorrer, mais cedo Nova Orleans ficará protegida das inundações catastróficas provocadas pelos grandes furacões. Nota do tradutor. Como se pode notar, os autores anteciparam o desastre causado pelo furacão Katrina em 2005. Em tempos de abundância, desenvolveu-se o turismo e a construção de vilas para aposentados. Estas novas atividades elevaram a demanda de água para piscinas e vegetação ornamental, consumo de luxo. Ao aumentar o preço dos combustíveis, as águas voltarão à agricultura
e a vegetação nativa que dá suporte à vida na terra. À medida que as cidades percam seu poder de compra, seus habitantes retornarão à área rural. Dispersão de resíduos e reciclagem nas zonas úmidas. Os resíduos não utilizados pela economia podem ser retornados aos processos naturais. A devolução de resíduos para a paisagem natural geralmente requer uma diluição para que a sua concentração em qualquer área do ecossistema não vá além da capacidade de consumi-los. A famosa frase "a solução para a poluição é a diluição" é parcialmente correta. Não pode significar colocar poluentes em córregos que convergem com outros, reconcentrando os poluentes. A diluição deve ser acompanhada da dispersão através de meios de reciclagem da natureza, tais como zonas úmidas ou praias. Ao restaurar as zonas úmidas, os sistemas fluviais podem manter a qualidade da água, reduzindo as doenças, os custos de tratamento de água. Os regulamentos de saúde pública exigem tratamento completo dos efluentes industriais e urbanos. O tratamento primário remove sólidos, o secundário remove matéria orgânica e o terciário remove nutrientes. O processo químico para tratamento terciário de águas residuais e esgotos é muito caro e não utiliza os nutrientes para fins úteis. Uma alternativa é a utilização de zonas úmidas para absorver os nutrientes. Os experimentos para utilizar zonas úmidas de água doce e salgada no tratamento terciário têm dado resultados satisfatórios em vários países. O bombeamento dos efluentes do tratamento secundário para zonas úmidas artificiais elimina a poluição das águas. As zonas úmidas artificiais são facilmente construídas sem perturbar as áreas naturais. Podem ser dispostas nos escoamentos de águas residuais das cidades, indústrias e agricultura e de águas naturais de lagos, rios e estuários. Os nutrientes e os micro-organismos residuais do esgoto tratado podem ser prejudiciais se enviados diretamente aos córregos ou aos estuários. No entanto, estudos mostram que, quando os efluentes são liberados em marismas e manguezais, os excessos de nutrientes são retidos e a matéria orgânica produzida é lentamente liberada para os estuários. Assim, a pesca é estimulada e os custos de tratamento diminuem. Na Flórida, durante algum tempo, o esgoto tratado foi canalizado a regiões alagadas com vegetação de ciprestes e plátanos. As árvores cresceram rapidamente com os nutrientes da água que se infiltrou no subsolo. A água saía livre de metais pesados, bactérias nocivas e vírus. Aquicultura. Tanto as lagoas de água doce quanto as de água salgada são importantes criadouros de peixes. Alguns sistemas tradicionais de baixa intensidade são realizados com pouco esforço humano. A situação de escassez e preços altos dos produtos da pesca tornam a aquicultura intensiva competitiva, atendendo consumidores que podem pagar por iguarias. Por exemplo, as lagoas de água salgada na costa do Equador produzem camarão a custos altos. Os trabalhadores locais não conseguem comprar o camarão produzido no próprio território. O salmão é criado em gaiolas flutuantes na Colômbia Britânica e na Noruega. Eles são alimentados com peixes triturados e criados em superlotação, como o gado em confinamento. No entanto, os resíduos vão para as águas do mar e as funções ecossistêmicas dos estuários estão se perdendo. Como acontece na agricultura, uma proporção menor de investimento mudará a aquicultura para operações cada vez menos intensivas. É provável que a aquicultura cresça gradualmente, mas em vez de produzir itens de luxo, serão criadas espécies inferiores na cadeia alimentar, com maior eficiência e menor custo, por exemplo, o bagre e a tilápia. A julgar pelo amplo e tradicional uso em países densamente povoados, a aquicultura tradicional de baixa intensidade é uma forma eficiente de obter proteínas, absorvendo nutrientes e subprodutos da agricultura. Barragens e potência. Foram construídas muitas barragens, tanto grandes quanto pequenas, para armazenar água com muitas finalidades. Para o gado,
irrigação agrícola, aquicultura, deter as águas que provocam inundações, transporte de embarcações, água de abastecimento para cidades, armazenar sedimentos e nutrientes, para recreação, passeio de barco, e criação de paisagem para loteamentos imobiliários de alto padrão. Sugere-se fazer avaliações energéticas para saber se há benefício líquido. A construção de uma barragem em um rio pode atrair o desenvolvimento econômico que combina a energia do uso da água e dos insumos importados. O desenvolvimento pode gerar uma maior contribuição de energia para a economia do que o padrão original do rio. No entanto, quando os recursos importados forem caros e menos disponíveis, a função original do rio gera um valor maior. Quando um rio era represado, canalizado ou desviado, calculava-se a contribuição econômica do desenvolvimento, mas as contribuições indiretas do ecossistema original à economia pública não eram incluídas. No entanto, as contribuições indiretas de um rio livre ao produto econômico bruto, em termos de produtos alimentares e florestais, renovação dos solos, filtragem de resíduos, recondicionamento da água potável, trabalho geológico e manutenção das economias costeiras, é muito maior do que os valores de mercado dos produtos considerados. Na maioria dos casos, o valor em energia, em dólar, das águas é várias vezes maior do que o seu valor monetário, dólares, no mercado. Assim, as análises de custo-benefício favoreceram indevidamente os projetos de crescimento. Hidroelétricas. Após ser represada, a água flui pelas turbinas para produzir eletricidade. No entanto, existem perdas em outros processos, como o fornecimento do alimento para os peixes migratórios, as inundações que estimulam a vida nas várzeas e o transporte de sedimentos aos vales. Ainda que muitas obras de infraestrutura, com um único propósito, possam ser desmanteladas no declínio, as barragens hidroelétricas serão uma exceção, pois a energia hidroelétrica é essencial para manter as redes de informação quando os combustíveis ficarem menos disponíveis. No ano 2000, em Oregon e Washington, se procurava manter o fluxo do salmão sem remover as represas. No entanto, os salmões jovens são mortos nas turbinas quando descem o rio e poucos conseguem retornar subindo pelas escadas para peixes. Muitas barragens não possuem escadas e algumas escadas são muito íngremes e não possuem tanques de descanso. Restabelecimento das funções costeiras. As áreas costeiras têm suas economias favorecidas pelos diversos fluxos de entrada de energia. A água dos rios que carrega matéria orgânica e sedimentos, a energia da mistura da água doce com a água salgada, o trabalho das marés, ventos, mudanças no nível do mar, ondas e praias. O mar trabalha para as economias costeiras sem ser pago. Durante a era do combustível barato, muitos dos recursos costeiros foram reduzidos pelos investimentos em estuários, como mineração, extração de petróleo, criação de ostras, extração de areia por dragas, o tráfico de barcos e o comércio oceânico. Quando os combustíveis se tornem caros e escassos, os sistemas antrópicos deverão ser ajudados a recuperar seu potencial de produção natural e o trabalho humano deverá se integrar de forma harmoniosa ao trabalho das águas e das marés. Muitas vezes, o desenvolvimento econômico altera os fluxos originais dos sistemas marinhos, que antes contribuíam para toda a economia pública. Por exemplo, para poder construir pontes mais baratas, foram feitos aterros para estradas de acesso, mas eles bloquearam a circulação da maré e reduziram a capacidade do sistema biológico do estuário de receber e tratar resíduos. Consequentemente, diminuiu o valor da pesca e do turismo e aumentou o imposto para tratamento de resíduos. Durante o declínio, a reorganização de estruturas humanas para apoiar os recursos naturais marinhos pode ajudar a economia. Berçários em estuários. Os caranguejos, camarões e peixes marinhos usados como iscas na pesca comercial e esportiva reproduzem-se longe da costa
e depois seus ovos e larvas são trazidos pela maré até os estuários, onde se desenvolvem em um ambiente protegido e rico em alimento. Por isso, os estuários são denominados berçários, e a conservação deles e suas marismas ou manguezais sustenta a produção da pesca. Os rios levam água doce aos estuários e nutrientes, fósforo e nitrogênio, que contribuem com a produtividade dos ecossistemas costeiros. Os rios também carregam matéria orgânica das terras altas e subprodutos da agricultura ou da indústria. Os estuários transformam e metabolizam esses resíduos e, ao mesmo tempo, produzem peixes. Recifes de ostras. A produção de ostras requer uma alternância de alta e baixa salinidade que elimina os predadores, competidores e doenças. As ostras constroem recifes de conchas para se fixarem e filtrar seu alimento na água que circula. Elas morrem se a circulação de água doce se reduz, se os recifes são removidos ou se aumenta o fluxo de nutrientes e ocorre eutrofização e o crescimento de algas competidoras. Onde é lançado esgoto, as ostras viram um produto perigoso e esses recifes devem ser declarados zonas proibidas para a pesca. Poucos lugares ainda são seguros para comer ostras cruas, porque, sendo filtradores, elas concentram os micro-organismos, metais pesados ou radioatividade. Pode-se liberar os resíduos em zonas úmidas antes de entrarem nos estuários e também restaurando a circulação de água. Sedimentos e desobstrução dos rios. Muitos rios carregam sedimentos que são depositados na zona costeira. As zonas úmidas de água doce ao longo do rio e os pântanos de água salgada ao longo das margens do estuário recebem os sedimentos e são nutridos por eles. No entanto, o excesso de sedimentos deixa o estuário turvo, a luz não penetra e a produtividade se vê reduzida. As dragagens muitas vezes prejudicam desnecessariamente a economia ecológica, bloqueando a circulação, perturbando os organismos da profundidade, mantendo as baías turvas. A menos que esforços especiais sejam realizados para desviar os sedimentos, a dragagem de canais para navios muitas vezes causa a formação de ilhotas que bloqueiam a circulação de água. Se os sedimentos finos ficam dispersos na baía, as tempestades os levantam, bloqueiam a luz e causam a queda da produtividade biológica. Os canais profundos dragados em estuários rasos formam bolsões de água sem oxigênio com presença de sulfeto de hidrogênio, H2S, um composto tóxico que é levantado do sedimento durante a passagem dos navios. No declínio, o transporte com barcos menores pode se adequar melhor às águas navegáveis, sem ter condições de dragar os sedimentos. Pesca. Em todo o mundo, os estoques de peixes foram reduzidos pelos excessos na pesca, que, junto com a poluição, causaram o colapso de muitos cardumes. O investimento em navios pesqueiros de alta capacidade de captura ultrapassaram a capacidade de reposição dos cardumes. Como o peixe se tornou escasso, os preços aumentaram, o que contribuiu ainda mais para estimular a pesca excessiva. Em muitas áreas, o sistema de pesca original, que era muito bom, foi substituído por sistemas que somente conseguem pescar espécies indesejadas. O excesso de pesca da sardinha na Califórnia esgotou a base dos recursos de pesca. Durante o declínio, os recursos naturais perdidos precisam ser restaurados através da redução da colheita de peixes e da poluição. Com os custos crescentes de combustíveis e barcos, os pescadores não vão poder ir tão longe no mar com barcos de grande porte ou puxando uma rede grande. Com o tempo, os estoques pesqueiros irão retornar a um nível maior, similar ao original. A captura pelo esforço do próprio pescador pode aumentar novamente. Apesar de algumas regiões marinas, como as áreas de água rasas e de estuários férteis, serem tão produtivas quanto as culturas agrícolas, em geral, o mar não é tão produtivo quanto a terra.
Muitas reivindicações nas décadas anteriores sobre a capacidade do mar para alimentar mais pessoas foram exageradas. Apesar do grande esforço de controle e recuperação feito na pesca, as colheitas de peixes no mundo ainda não estão aumentando. Praias e obras de construção nas costas. A energia das ondas e correntes que carregam areia mantém as praias e os sistemas que dependem delas. As praias são zonas onde se utiliza a energia das ondas e dos ventos do oceano. A quebra das ondas organiza a areia e forma da praia, ajuda a filtrar as águas através das areias, enquanto faz a limpeza da água, move a areia para cima e para baixo. Para manter a praia, deve-se repor a areia perdida no mar. Normalmente, a correnteza das ondas move a areia da foz dos rios ou dos depósitos de areia formados pela ação de amortecimento das águas provocada pelos recifes de corais. Enquanto houver ondas e areia, as praias serão mantidas saudáveis. Elas desenvolvem dunas que protegem as costas dos impactos dos furacões e das tempestades, oferecem suporte à vida das águas e da fauna, motivam as pessoas à recreação e atraem atividades econômicas. Durante os tempos de fartura e turismo intenso, foram feitas obras de tipo não sustentável nas praias. Por exemplo, construções muito próximas à linha de arrebentação das ondas, que já foram destruídas por tempestades. Os portos e outras obras impedem os fluxos das correntes que transportam areia para cima e para baixo, e assim provocam a erosão da praia. Água subterrânea costeira. Em muitos lugares, o mar está invadindo a terra, ameaçando hotéis e residências. A publicidade sobre o aquecimento global sugere que isso seja causado pelo aumento do nível do mar, mas ele subiu apenas alguns centímetros nos últimos 100 anos. Em vez disso, de fato, muitos lugares nas costas têm afundado pela extração da água subterrânea. Os exemplos mais famosos são Taiwan e Veneza, onde o uso das águas subterrâneas perto do mar causou a compactação e o afundamento da terra. A extração das águas frescas subterrâneas próximas ao mar provoca a entrada da água salgada para ocupar o espaço vazio, muitas vezes de baixo para cima, impossibilitando assim vários usos das águas subterrâneas pelos humanos. O bombeamento das águas subterrâneas próximas à costa deve ser restrito à extração para consumo doméstico. A análise energética permite mostrar que as ondas e a areia contribuem muito para a riqueza das economias costeiras. Percebe-se que as pessoas acham correto o uso de recursos econômicos para manter as praias. No sul da Flórida, milhões de dólares são gastos para levar areia por bombeamento às áreas turísticas à beira-mar, com um efeito apenas temporário. Se as construções forem afastadas da praia e os cais removidos, as areias das dunas estarão mais disponíveis para os importantes e diversos processos ecológicos que ocorrem nas praias. Um dia, com o dinheiro feito pela indústria, seremos capazes de limpar o meio ambiente. Resumo: A. Para um declínio próspero, a economia precisa desenvolver novos desenhos e estruturas para alcançar melhores resultados através do ajuste ao ciclo hidrológico global. B. Quando houver menos disponibilidade de combustível fóssil para desviar as águas a atividades lucrativas, a readaptação da sociedade aos múltiplos valores dos rios, estuários e praias permitirá conseguir mais autonomia. C. Povoados e ecossistemas que estão no entorno dos rios podem reorganizar sua economia para aproveitar os sistemas hídricos de forma adequada. D. Os diversos trabalhos do ecossistema podem apoiar a economia e tornar desnecessários os impostos para pagar muitos serviços, já que a natureza realiza essas funções. E. As áreas inundadas podem melhorar a qualidade das águas. É necessário restaurar os estuários, remover diques, parar de bombear água do subsolo costeiro, estabelecer aquicultura de baixa intensidade, impedir obras perto da praia, etc. F. A pesca costeira deve diminuir sua intensidade.
É necessário restaurar algumas das descargas fluviais nutritivas. G. A energia das águas elevadas deve ser usada para produzir eletricidade para os sistemas de informação da sociedade, no declínio.